Você se ama? Você gosta da sua versão atual? Você sabe quem você é? Ou você sabe quem você quer ser? Eu acho que muitas pessoas estão sem rumo, sem identidade, não sabem nem quem são, ou o que querem, ou querem e não se movimentam em sentido daquilo que elas tanto querem. Eu vejo pessoas insatisfeitas consigo e elas falam em mudança, mas não conseguem mudar, não conseguem fazer diferente, ou algumas pessoas nem tentam. E você? Você gosta da sua versão? Você gosta de quem você é? Você mudaria alguma coisa? E você já se perguntou se você é o que é porque a vida foi te moldando desta forma? Ou é a sua essência de quando você nasceu? Eu já tive muitas fases, muitas faces, e eu acredito que eu fui cega por muito tempo, achando que eu era assim, que eu era assado, e que eu tinha aquele formato. E foi se passando o tempo, a vida foi me colocando provas juntamente com Deus. E um dia, sabe, eu caí em si. E é como se eu tivesse cega por muito tempo. E aí as aflições da vida, que não são poucas, e uma grande veio e me mostrou, sabe, que eu precisava ser melhor, evoluir, mudar, e que eu não me conformasse com o meu atual eu. Foi um processo de descamação, talvez, está sendo ainda, um processo de descascar essa cebola, tirar camadas por camadas e encontrar-me de verdade e visualizar quem eu gostaria de ser, a minha nova fase, a minha nova versão, a minha nova, talvez, estilo de vida. Eu era uma pessoa estressada, uma pessoa sem paciência, uma pessoa nervosa, inquieta, que procrastinava. Me sentia ousada, mas na verdade, no fundo, eu sempre tive muito medo. Eu olhando, sabe, para trás, eu vejo o quão eu precisava mudar, o quão isso me fazia mal e fazia mal às pessoas que me cercavam. E eu não sei qual que é a sua religião, qual que é a sua crença, qual que é a sua fé, mas eu tive experiências maravilhosas com Deus e eu sentia Ele me conduzindo, me direcionando, falando comigo o que eu precisava mudar, o
que precisava ser restaurado, reconstruído, reformulado. E eu estou ainda nesse processo. Doeu muito, dói bastante ainda, mas, sabe, foi libertador. A ansiedade para mim, eu acho que era o pior. Muitas ideias, muitos pensamentos, muitas preocupações, um excesso de pressão, de medo do futuro. Eu imaginava 1001 coisas para o meu futuro e a maioria era ruim. A maioria era ruim. A maioria era medo, era 100 mil variáveis do que iria acontecer com o meu futuro, com a minha vida, com a minha saúde, com a minha família, com a minha casa. E sabe, a nossa mente, ela é muito perigosa. E muitas vezes a gente se torna prisioneiro da nossa própria mente. Ela imagina, ela tem uma imaginação, uma criatividade, e normalmente são para as coisas que não são tão boas. São para coisas que te causam terror, medo, aterroriza e também traz o caos. E você fica ali paralisada, sem agir, sem fazer nada, porque você tem medo, 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 medo e medo. E aí, quando eu decidia fazer algo, eu decidia inovar, eu decidia fazer coisas novas, realizar sonhos, eu me sabotava. Eu começava, mas não tinha disciplina, nem organização, nem foco, e não terminava. E várias vezes isso se repetia, se repetia, se repetia, até que eu fui cansando, sabe? E desistindo. Isso é tão automático, né? A gente, quando vai ver, a gente nem tenta mais, nem sonha mais, nem deseja mais. A gente só se arrasta, só vive. E vai ficando cega, as coisas vão ficando cada vez piores. Só que Deus, Ele é tão misericordioso que Ele sabe como trabalhar na vida de cada pessoa. E aí começou o projeto de Deus para minha vida, uma nova versão. Ah, doeu. Doeu, doeu. Dói bastante ainda. Mas eu acredito que com você, talvez você esteja passando por uma situação que tá desconfortável, sabe? Tá doendo. Talvez você está cansada ou cansado. E Deus está fazendo pressão. A opressão está chegando. A opressão está ao teu lado. Algo não está certo, algo tem que mudar. Você não sabe o que. Você não sabe como, nem quando. Mas você não quer mais viver assim. Mas quando você tenta, algo te sabota ou você sabota. Mas eu vou te falar o que aconteceu comigo. Às vezes aquele vazio, aquela tristeza, aquela angústia, aquela depressão, aquela ansiedade, aquela fobia, aquele pânico, tá vindo pra doer, sabe? Doer muito. Como nunca. Mas é no poço
que a gente quer sair, que a gente quer saltar, é num quarto escuro que a gente quer ver uma luz e fica desesperado, faz o que for preciso, faz o que for necessário para sair disso. E é daí que vem a nossa força, né? Do caos, da dor, do mais profundo abismo, do mais profundo sofrimento. Você só quer que isso pare, que isso acabe. Então você pega toda a tua força, toda a tua energia que você nem sabe que tem e olha para Jesus, olha para Deus, olha para a esperança, para aquilo que ele fala que os pensamentos que ele tem sobre nossas vidas são de paz, de nos fazer prosperar, de nos fazer crescer, de nos fazer alcançar coisas grandes e maravilhosas. Só que tudo tem um processo, tudo tem um motivo, sabe? E muitas vezes a gente não é fiel no pouco, não é agradecida no pouco, não valoriza o pouco, que seja lá o que você tiver, uma família, um esposo, uma filha, uma casa velhinha, uma casa alugada, móveis que não são tão bons, mas se você for olhar, existe situações piores, existe histórias piores, existe coisas piores e você tem que ser grato, sabe, pelo pouco. Porque se você não é grata no pouco, será que no muito você vai ser? Como que Deus vai te colocar no muito, se pelo pouco você não é grata? Como que você vai receber coisas boas, sendo que você não aprendeu com o processo, você não está evoluindo com o processo, você está ali parada, estagnada, e as dores, os processos vêm para mudar, para evoluir, para transformar. E uma vez eu olhando no espelho, estava me arrumando, Deus falou muito grande comigo. Ele falou assim que a dor, ela transforma. A dor, ela evolui. A dor, ela nos desenvolve. E sem dor não há transformação. E aquilo penetrou de uma forma no meu coração, sabe? Que a dor estava me transformando. A dor estava me evoluindo. E eu acredito que essa dor que você está passando tá te transformando também, tá te evoluindo também. Ela vai te colocar em posições melhores, mais agradecidas também. Não é fácil passar pelo processo da dor, mas é necessário. E outro dia eu estava lendo um versículo, eu não me lembro qual que era, mas falava sobre o arrependimento. E não há arrependimento sem dor. Olha a dor aí de novo. Se você não sente, você não se arrepende. Talvez não é um pecado grande que você está cometendo, não é nada absurdo, mas precisa mudar. Aquela explosão de fúria e raiva, você precisa ter controle, você precisa ter domínio próprio. Aquela ação imediatista, querer as coisas para já, para agora. Não é assim que a vida funciona. É tijolo por tijolo. Não existe fórmula mágica. Não existe... Na verdade, eu acredito sim em milagres repentinos que Deus pode fazer, que Deus pode mandar, que Deus pode abençoar. Sim, eu acredito. Mas nem sempre vai ser assim. Tem pessoas que Deus nunca vai fazer um milagre desse, porque se ela fizer,
sabe o que ela vai fazer? Ela vai se esquecer de Deus. Ela vai ser ingrata, ela vai se perder, ela vai se corromper. E tem obras que Deus faz na nossa vida que é tijolinho por tijolinho, construção por construção. Talvez você é uma casa em construção. Não sei em que estágio você tá, mas Deus, ele tá trabalhando em você. Tem uma reforma acontecendo aí dentro. E eu quero saber, você vai deixar Deus reformar tudo? Ou você ainda vai guardar coisas velhas dentro de você? Você ainda vai querer o mesmo piso, a mesma parede, os mesmos móveis? Ou você vai deixar Deus controlar e direcionar tudo na sua vida? Tem talvez uma mentalidade para ser transformada, uma raiva para ser controlada, um perdão para ser liberado, um trauma para ser superado, um passado para ser ressignificado. Bom, traumas. Tenho tanta coisa para falar de traumas, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Mas você se sente oprimida? Você se sente insatisfeita com a sua situação atual? Você tá cansado? Você tá cansada? Chegou um tempo de mudança. E a mudança, ela gera desconforto, ela gera dor. E Deus tem colocado situações na sua vida para você ser transformada, para você mudar. E será que você quer ser mudada? Você quer ser mudada? Você quer ser transformada? Porque Deus cria situações, mas a mudança só acontece se a gente quiser, se a gente permitir, se a gente se esforçar. Aquele versículo da Bíblia que fala assim: esforça-te, tem bom ânimo e eu te ajudarei. A primeira coisa que Deus fala é para você se esforçar. Se esforça, continue se esforçando. E depois ele fala: tenha bom ânimo, não desanime. Vai ter portas fechadas, vai ter nãos, vai ter espera, vai ter doença, enfermidade, escassez, vai ter o dia mau. Mas tem bom ânimo. Olha para mim, olha para o resultado, olha para o que eu posso fazer na sua vida, olhe para a sua evolução, olhe para a sua experiência, olhe para o seu milagre. O bom de uma prova na nossa vida é que a gente sabe que vai vir um milagre se a gente ficar na posição, se a gente ficar na obediência, se a gente ficar em movimento, se esforçando e tendo um bom ânimo. Vai vir milagre, vai vir um dia bom, vai vir bênção, vai vir um tempo de colheita. Só que você precisa antes se esforçar, ter bom ânimo. E aí então, Deus vai vir ao seu encontro te ajudar. Se você for olhar os milagres que Jesus fez na Bíblia, todos eles, quase todos pelo menos, a maioria, a pessoa foi atrás de Jesus, a pessoa se esforçou para ir até Jesus, a pessoa buscou por Jesus, a pessoa fez um esforço e ela teve bom ânimo. Muitas vezes ela ficou numa fila, muitas vezes ela ficou longe, muitas vezes ela teve que se arrastar no chão como a viúva do fluxo se arrastou para alcançar Jesus, porque estava difícil chegar até ele. Muitas pessoas clamando, orando, pedindo, mas ela se esforçou,
ela acreditou, ela teve bom ânimo, e assim como muitos outros, e eles conseguiram tocar em Jesus. E chegou a hora que todo mundo queria, que é Jesus virar para você e falar assim: o que que você quer que eu te faça? O que que você quer? Jesus sabe. Ele sabe. Ele é Deus. Deus sabe tudo que a gente precisa. Só que tá aí, né? A questão do relacionamento com Deus. A questão da intimidade com Ele, de ser amigo dele, é falar. É falar: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso. Porque se você não falar o que você quer, não tirar isso que está dentro de você, você não pedir, muitas vezes Jesus não faz. Ele está esperando você pedir, você falar. Ele sabe que você precisa, mas Deus deu o livre-arbítrio. A gente tem que desejar, a gente tem que querer, a gente tem que pedir, a gente tem que orar, né? E Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ter um relacionamento conosco, Ele quer que a gente sonhe junto com Ele, Ele não quer só que você entregue o projeto pronto para Ele, Ele quer sonhar com você. E a questão do livre-arbítrio, né? Que Jesus não vai fazer nada que você não queira. Você tem que dar permissão para Ele fazer, você tem que querer, porque Ele te deu livre-arbítrio e Ele não vai passar por cima do livre-arbítrio dele. Por isso que tem pessoas que oram muitos anos por pessoas, décadas. Ah, Jesus salva, Jesus transforma aquela pessoa. E Jesus, Deus, vai criar situações para mudar aquela pessoa, para transformar aquela pessoa, para tocar aquela pessoa. Mas depende dela. Ela querer ser tocada, ela querer ser transformada, ela querer mudar, ela querer andar com Ele, né? Então, Deus vai criar muitas situações para que aquela pessoa enxergue Deus, veja Deus, mude, se transforme, mas depende dela, depende do esforço dela, depende do ânimo dela querer mudar. E Deus testa se a gente quer mesmo mudar, se a gente quer mesmo ser transformado. E você tem sido persistente? Você tem sido disciplinado na sua mudança? Se você não tem força, se você não consegue, pede ajuda para Ele. Pede ajuda para a igreja, pede ajuda para uma pessoa espiritual, pede, mas não se escore, porque boa parte pertence e cabe a ti. Muitas pessoas pegam carona em orações e orarem por nós, sim, é muito bom, mas manter a bênção do Senhor, manter os espíritos ruins longe, manter a casa em ordem, depende de nós. Ninguém salva ninguém. Eu posso orar para uma pessoa que está endemoniada e o demônio vai embora, com poder e autoridade e unção que Deus nos dá. Mas se ele der uma volta, o demônio, e ele voltar e não achar ninguém que ele possa habitar, morar, e ele voltar e encontrar bagunça, pecado, desordem, não arrependimento, sem esforço, portas abertas, fortalezas abertas, legalidades abertas, ele vai voltar e ele vai vir com mais 7. 7? Uma legião. E as coisas vão ficar piores. Então, cuidado. Não brinque com as coisas que é de Deus. Bom, eu sei de uma coisa, que Deus tem coisas grandes, lindas e maravilhosas para sua vida. Deus tem, mas você precisa estar em movimento, se esforçando, tendo bom ânimo. Eu sei que é difícil, mas as coisas de Deus e as coisas boas da vida, da terra, não são fáceis.
Não são, porque se fosse assim, tinha muita gente com sucesso, tinha muita gente crescendo em todas as áreas da vida. E não é fácil. Se você for parar uma pessoa que tem uma história com Deus, ou uma história, uma carreira, ou um grande empreendimento, ou uma família grande, se você for sentar com ela, você vai ver os perrengues, os altos e baixos, as coisas que ela teve que se desafiar, coisas que ela teve que fazer mesmo cansado, mesmo doente, mesmo triste, mesmo oprimido. E ela não desistiu. E ela tá onde ela tá porque o preço foi alto. Mas assim, tudo é caro. Você tem que escolher qual que é o caro que você quer pagar. Né? Tem pessoas que falam, ai, eu não vou fazer porque eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que não sei o que, eu tenho que... E para essa pessoa isso é um martírio, né? É difícil. Mas não é mais difícil você ficar estagnado, ficar paralisado, sendo escravo da vida, do diabo, das pessoas? Não é mais difícil? Para mim isso é muito mais difícil. Você ficar aterrorizado, parado, sem mudança, sem novidade de vida. E quando a gente está com Deus, a gente tem novidade de vida. Quando Ele anda, habita em nós, na nossa casa, seu Espírito Santo, a gente tem novidade de vida. A gente tem milagres para contar. Milagres que tem dor, mas tem. A gente tem novos sonhos, novos projetos, novas perspectivas. Aquela paz que excede todo entendimento. Os dias ruins a gente tem também, não estamos isentos. Mas as nossas forças se renovam. Então, são tantas reflexões, tanta coisa para a gente falar, mas por hoje vai ser só isso, tá? Eu espero que você medite em tudo isso que a gente conversou e vamos filosofar e falar e refletir mais sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas escolhas, sobre o que Deus tem feito e fará sobre a nossa vida. Eu ainda estou me descobrindo com Deus. E eu gostaria de partilhar isso com vocês. E tem tanta coisa que Deus falou comigo e que eu aprendi nesses últimos meses, talvez anos, que eu gostaria de dividir com vocês. E eu gostaria que vocês também dividissem comigo. A algo melhor. Rumo ao que Deus fala que tem para nós, para nossa vida. E a gente precisa estar em movimento. Se questione se você gosta do seu atual eu, se você quer mudar algo, se você se sente cansada, se você se sente oprimida, se você está passando um momento de dor, se você está se sentindo desafiada, paralisada. Medite em tudo isso. E a gente se encontra, espero que em breve, para falar de mais coisas. Sobre a vida, sobre Deus, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas experiências. Enfim, eu espero que você reflita, que você se conheça e que também o Espírito Santo de Deus fale contigo, te conduza. E devemos pensar, devemos nos analisar. A Bíblia diz que devemos nos analisar e devemos renovar a nossa mente. O que acontece é que as pessoas não estão renovando a sua mente, nem o seu pensamento, e estão paralisadas. E Deus não quer isso para você. Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.